galera X, estamos aqui no Projeto X que multiplica sua chance de aprovação. Mais um episódio da nossa incrível Copa do Mundo X, hoje com o Grupo C, né? Estou aqui com a presença ilustre, né, gente? Ficar perto dele porque beleza passa, né, gente? DNA não deu, mas, né, de repente convivência, a gente pode ficar. Hoje estou com a minha poderosa ripa. Para quê? Para poder apresentar para você de forma mais contundente os nossos países. Que quem são hoje, mestre? Fala aí pra gente. Pô, a gente tem aqui hoje uma salada mista interessante, né? Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e o glorioso Japão, né? Um grupo aí esquisito, né, mestre? É verdade, né? E eu trouxe aqui o professor de história para acompanhar. Você tem muitas coisas para falar sobre esses países, mestre. Realmente. Muita história aí envolvendo. Se a gente voltasse um pouquinho, tem um pouquinho, né? De repente daria pano pra manga. Mas vão ter outros grupos, mestre. Outros grupos que vão ter uma riqueza histórica maior. Vamos lá. Galera, vamos aqui então pro nosso bate-bola, né? Relembrando aqui mais uma vez os quesitos iniciais. Vou desaparecer rapidinho, pessoal, aqui, ó. PIB, Produto Interno Bruto, a disponibilidade de água, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, as taxas de desemprego e o comércio ligado à exportação. Só aí os quesitos característicos já da nossa primeira fase dessa Copa do Mundo X. Vamos começar, mestre? Pois é, né? Aqui no início a gente percebe a Colômbia, né, com 369 bilhões de dólares aí nesse produto interno bruto. Você percebe aqui que o destaque bacana no Japão, né, mestre? O Japão é um arraso, né, gente? 6 trilhões, realmente é o segundo maior PIB do mundo, aliás, agora é o terceiro, né? Perdão, né? Foi ultrapassado pelo Japão, pela China, desculpe, em 2011, né? Destaque negativo para quem? Aqui, a Costa do Marfim, né? Fraco, Trazendo essa né? característica africana aí, já bem complicada. A Grécia vem com um destaque interessante, né? A gente imaginaria que seria muito menor. País europeu, né? Um país que tem um certo desenvolvimento apesar da crise. Agora, mestre, em relação à África, o que a gente apontaria aí como causas ligadas a essa tragédia econômica que assola a África? A Né? Costa do Marfim ela tem um aspecto interessante, né? Porque durante todo o século XV e XVI, né, foi importante no comércio de marfim, colonização portuguesa, no início do colonialismo, né? Também muito remessa de mão de obra para a questão ali do Império Português, mas já no século XIX vai ser colonizado pelos franceses, né? Não é à toa que grande parte da seleção hoje da Costa do Marfim joga, né, em clubes franceses. Você tem uma proximidade cultural com a França. Né? Vão conseguir a sua independência ali só na década de 60, então você percebe que é uma história muito ligada Descolonização, né, mestre? ao colonialismo e o neocolonialismo. Né? É verdade, né? Claro, né, gente? Sempre o produto de baixo valor agregado, então, em termos de produto interno bruto, vai ficar em quarto, né, mestre? Pois é, aqui a aí, gente então, já pode colocar... Costa do Marfim fica em quarto. Né? O Japão, né? Desnecessário, primeiraço, né? Aqui não tem nem o que chorar, né? E aí, como é que fica? Aqui, a Colômbia em terceiro. Né? Não. Grécia em terceiro. Colômbia em segundo, Grécia em terceiro. Isso. Né? Isso. Isso mesmo. E a Grécia em terceiro lugar. Fechamos aqui, né, com o Japão ainda em liderança. Exatamente, né? Então, começamos aí, bate-bola inicial. Agora vamos para disponibilidade de água, né? História tem muita coisa pra falar de água, mestre. Falar de água. Gente, a água aí já cai mais para a geografia, porque a gente deve perceber que a Colômbia, né, por exemplo, assim como o Brasil, um país que pega parte da floresta amazônica, né, que é o ambiente mais úmido do mundo, clima super úmido, você vai ter aí 45.408 metros cúbicos de água por pessoa por ano, né? Você vê que os outros nem chegam perto, né? A Grécia fica aqui com 6.650, Costa do Marfim 4.315 e o Japão com 3.351. Uma característica japonesa, né, gente? A ripa aí, ó. Essa ripa é para mostrar o quê? Que o Japão tem aquela tradicional pobreza natural, né, gente? Dificuldades em relação aos recursos naturais, que é uma marca japonesa graças ao seu terreno muito problemático, né, com tectonismo, com clima, né, tendendo para o subpolar na parte norte, né, ou seja, uma área de maior rigor natural que dificulta a disponibilidade de recursos naturais, né, hídricos, né, minerais, etc. Vemos aqui a Colômbia, então ficou em primeirão, ficou em escadinha, né, mestre? Primeiro, segundo, terceiro e quarto, né? Bom, a Colômbia agora conseguiu nivelar pelo aspecto natural. Agora o nosso IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Canta aí, mestre, pra gente. A gente percebe o Japão aqui, né, chegando à 10ª posição, né, mais próximo aí do 1,
0,912, interessante que é com essa qualidade de vida muito ligada à educação, imagino, né, Mestre? Sim, já vem sim. passando por investimentos aí, Com certeza. oriundos aí dos anos 80 para cá, imagino. Quando a gente olha para a Grécia, né, esse padrão europeu, imagino que se mantém Qualidade de vida, né? E a Grécia, que tem uma história muito ligada à educação ali, Atenas e Esparta, essa herança permanece com certeza. Passando aqui para a Colômbia, muito interessante, né, que esse IDH da Colômbia, a diferença em relação à Grécia não é tão grande. Mais alto que do Brasil, por exemplo, né? O Brasil está em 85º do mundo, a gente viu no grupo A, Colômbia na frente, né? Agora, mestre, essa questão aqui no pós-Segunda Guerra Mundial do Japão, né, com a questão ali do fim ali da Segunda Guerra, os desastres, como que foi essa recuperação japonesa ali naquele contexto do pós-Segunda Guerra, É né? interessante perceber que o Japão vai passar por um processo um processo muito lento, né, de modernização e, vamos dizer, democratização, já que passou por um governo fascista, né, na característica dos anos 30 e 40, e o desastre de Hiroshima e Nagasaki deixa uma marca muito profunda. Os imperadores, tinha império, né? sim. Mas eram considerados fascistas, né? Vai ser considerado dentro do bloco fascista, sim, até mesmo porque... até porque se junta com o Hitler. O Japão vai fazer parte do eixo, né? E vai estar ligado a essa característica mais autoritária. Você percebe ali que o estopim da Segunda Guerra Mundial, que acabou com a Segunda Guerra Mundial, coloca o Japão como uma vítima, né? Mas é interessante que o japonês não vai assumir essa alcunha de vítima. Isso é muito interessante na cultura japonesa, né? Uma ideia de superação cada vez maior, Sim, né? Está muito atrelado a essa cultura japonesa. Fica ligado aí, galera. X. Interessante isso. Perfeito. Então a gente percebe aqui em segundo a Grécia, não é isso? Primeiro o Japão, segundo Grécia, terceiro Colômbia e por último Costa do Marfim, gente, 0,432, né? Posição 168 do mundo. Se você considerar que temos 195 países no mundo, a gente percebe o rombo, né, que a tragédia acometida sobre a África, né, acaba repercutindo nesses países, né? São países aqui é o quarto, mestre, né? A gente percebe que é uma verdadeira um rombo, né? Uma cratera que esses países sofrem até hoje, com índices elevados de doenças, né? Analfabetismo, mortalidade infantil. Ou seja, a África, né, não querendo generalizá-la, que é um erro que normalmente a gente comete, mas em relação a esse modelo, né, de colonização que foi imposto ali, a gente percebe que é uma violência muito comum aos países da África subsaariana. Bom, desemprego então. Vamos lá, né? Aqui a coisa vai mudar de figura, né? Dá uma olhada aí pra gente, mas como é que ficaram essas taxas? Pô, é um pouco surpreendente, até pra mim como historiador é complicado, né? A Grécia, nesse quesito não surpreende, aqui a gente já percebe algo dentro do esperado, né? Já passando aí quase a 27%, oriundo, imagino, dessa crise aí de 2008 para cá, né? Sem dúvida. A própria crise trabalhista teve um símbolo na Grécia, né? O trabalhador que se suicidou na porta do Ministério do Trabalho, né? Grego, acabou sendo um grande símbolo dessa crise trabalhista na Europa de maneira geral. Então, eles acabam ficando aqui, né, em último lugar. A gente já pode destacar aqui nessa questão de desemprego. Quarta posição entrou para a Grécia, posição. né? Isso. Olhando para a Colômbia, a gente já percebe aí essa terceira posição, né? Um país também, né, que imagino que sofra muito em relação ao narcotráfico e toda essa questão, né, oriunda desses problemas de concentração fundiária também, né, que é uma marca da América Latina de maneira geral, né, e é um país que acabou passando por uma independência, quase que ao mesmo tempo que o Brasil, né, já implementou um regime republicano, mas ainda assim passa por problemas até de pressões. Uma coisa interessante da gente falar com eles, né, mestre, essa fragmentação da América Latina prejudicou muitos países, né? Porque formamos vários países pequenos com menor expressão econômica e não conseguiram se consolidar como potências, né? Isso tem muito a ver, né? Isso, na verdade, é uma falha do próprio projeto do Simão Bolívar, né? Foi um dos grandes líderes da independência da América Latina, inclusive atuou na Venezuela, na Colômbia, no Equador, e tentou estabelecer um bloco unido, né? Mas por pressões aí oriundas dos Estados Unidos, né? O próprio Brasil não foi querer aderir a esse bloco naquele contexto do século XIX, então esses países acabaram ficando realmente micro. Esse esfacelamento da América, né, Latina, América do Sul e potências que poderiam conjuntamente ser mais fortes são mais fracas, né? Aqui, parelho, né? Olha que interessante, Costa do Marfim com a menor taxa de desemprego no grupo, né? Isso é interessante frisar, queria bater aqui, né? O Gabriel fez outros comentários, mas Costa do Marfim, pessoal, tem baixo desemprego porque
A África, no contexto de crise internacional, por ser uma grande exportadora de recursos naturais, durante as crises, esses países que exportam muitas commodities, né, bens primários, eles não são tão atingidos quanto aqueles que apresentam o setor de serviços, setor de bens de consumo, né, duráveis e semiduráveis. Então, nesse caso, você percebe que ela vai ter a menor taxa de desemprego, junto com o Japão também, que vem se reerguendo, né, de forma significativa após a sua crise, né, com os desastres lá em Fukushima. Bom, vamos fechar aqui então com o comércio mundial, lembrando, ó, exportação, galera X. Então, temos o quê? Colômbia, Grécia, Costa do Marfim e Japão. Aqui não chegou a fazer escadinha, mas ficou Costa do Marfim, 94ª posição, último lugar. Por quê? Vende produtos com valor agregado mais baixo também, temos que lembrar disso. Grécia vai vir na 3ª posição, 57º, aliás, se é apontado como um dos grandes problemas ligados à crise que o Gabriel acabou de mencionar, né? A crise econômica na Grécia, ela é difícil de ser sanada porque você precisa gastar menos na Grécia, né, os gastos públicos, austeridade fiscal, mas ao mesmo tempo produzir dinheiro para pagar as suas dívidas e ter um crescimento econômico. Se você não exporta tanto, né, fica mais complicado, né, uma recuperação dessa economia, né? É bacana também, né, salientar aqui na questão da Grécia, que esse quadro de crise, analisando do ponto de vista político, acaba abrindo uma margem para a ascensão de tendências de extrema-direita, né, muito bem lembrado, totalitárias. Você tem um crescimento muito vertiginoso aqui na Grécia, o que também já chega, né, nos países do leste europeu, né, de grupos de alcunha neonazista, neofascista. Extrema-direita, né? Extrema-direita, que é uma marca, né, de situações de extrema pobreza. Vamos lembrar o que a Alemanha estava passando antes da Segunda Guerra Mundial, sim, né, sim. que abriu margem para a ascensão do Partido Nazista. Né? Então, interessante perceber esse caso na Grécia aqui em crescente expansão. Isso foi muito bem sacado pelo Gabriel, né? Todo momento de crise, gente, política e econômica, é um momento onde a população vai buscar mudanças. E essas mudanças são sentidas nas urnas, né? Você viu isso na Itália com a saída do Berlusconi, você viu isso na França com a saída do Sarkozy, né? Então, até os países mais destacados também vão passar por transições políticas, né? Muito bem lembrado, né? A Colômbia vai ficar em 2º lugar em relação às exportações, né? Bem perto aqui, né, da Grécia, porém, quem comanda, né, gente? Não tinha como ser diferente. Os nossos nipônicos, né, vão aí tirar onda em relação a essa questão da exportação, né? Vendendo o quê? Produtos de altíssimo valor agregado normalmente, né, pessoal? Produtos ligados à alta tecnologia, né? Que é o forte japonês, né, mestre? Né? O Wesley Marinho aí com o seu iPhone feliz, se bem que é coreano, né? Mas a tecnologia sempre nasce no Japão, é tudo a festa, né? Aquilo ali é a dança japonesa, né? É uma coisa interessante da gente frisar como que o Japão foi influente na bacia do Pacífico para que vários outros países bebendo na fonte do seu desenvolvimento pudessem crescer, como a Coreia do Sul, né? Como os tigres asiáticos de uma maneira geral e os novos tigres, inclusive. Certo, mestre? Vamos fazer aquele bate-bola então para fechar? Vamos lá, né? Aqui? Bom, aqui quem tem mais primeiros lugares é o Japão, né? O Japão, então, fechou em primeiro. Agora, aqui, sem dúvida, quem vai ficar em último é a Grécia, né? Porque a Grécia, ela tem aqui, não tem nenhum primeiro lugar, né, gente? Ela não conseguiu nenhuma medalhinha de ouro, né? Então, a Grécia, tchau, tá em último, né? Vai ficar entre Colômbia e Costa do Marfim. Bom, a Colômbia tem 2 segundos lugares, 2 terceiros e 1 primeiro. Costa do Marfim tem 1 primeiro, porém tem... mais quartos lugares, né? 3 quartos lugares e 1 terceiro. Aí Costa do Marfim não deu para ela, tá fora. Classificados: Japão em primeiro, Colômbia em 2º lugar, né, pessoal? E continue acompanhando a Copa do Mundo X, emocionante, com mais desdobramentos. E o Anjo estará de volta em outras ocasiões. Meninas, não fiquem tristes, que ele vai voltar. Dê o seu alô aí para a nossa galera X, né? Galera, vamos acompanhar que o negócio vai ficar quente aí. A gente vai seguir até o final, tanto da Copa X como da Copa do Mundo, enfim, se ela realmente acontecer, né, mestre? E a Ripa vai cantar. Vou ler na picanha. Valeu, galera!